Volta com o Educador Entrevista, hoje na companhia aqui do irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação conosco, bom dia. Bom dia, Luciano, e bom dia aos telespectadores da TV Educadora. Bom, nós temos aqui, da Arquidiocese de Ribeirão, uma cartilha de orientação política, os cristãos e a eleição de 2018, alegres por causa da esperança. Como é que surgiu a ideia dessa cartilha? E é a primeira eleição em que se faz ou não, irmão? É uma rotina dentro da Arquidiocese? Dentro da nossa Arquidiocese não é uma rotina, é algo assim quase que podemos dizer inédito, não em termos de orientação, mas em termos de como essa cartilha foi tratada. Seria interessante nós explicarmos que no início deste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reunida em Aparecida, eles decidiram montar uma cartilha de orientação aos cristãos católicos para como trabalharem na questão das eleições de 2018. E eles encomendaram, a nossa conferência é dividida por regionais, praticamente os estados maiores em número de população, cada estado é uma regional. E os estados menores se juntam em 2, 3 estados e formam os regionais. E a CNBB conferiu essa responsabilidade de confecção da cartilha ao Regional Sul 2, que é o estado do Paraná. Então, os bispos do estado do Paraná, junto com uma equipe técnica de advogado, de cientistas políticos, com todos os créditos da cartilha atrás, eles elaboraram uma cartilha não para o Paraná, mas uma cartilha para todo o Brasil e submeteram essa cartilha à aprovação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Essa cartilha foi aprovada e foi adotada para todo o Brasil, não só para o Paraná, para todo o Brasil. E a procura foi tamanha que nós, da Arquidiocese de Ribeirão Preto, eu faço parte da comissão que cuida dos assuntos referentes às políticas sociais, políticas públicas, nós encomendamos para o Regional Sul 2, mas eles não tinham condição de nos atender tamanho número de pedidos feitos por todas as dioceses e arquidioceses do Brasil inteiro. Mas eles autorizaram, e é claro que a igreja não tem essa questão de direitos autorais que vai vender, que nós pudéssemos reproduzir. Então nós reproduzimos aqui em Ribeirão Preto esta cartilha do jeitinho que ela foi elaborada, simplesmente acrescentando que ela foi rodada em gráfica aqui na cidade de Ribeirão Preto. Então, como Arquidiocese de Ribeirão Preto, esta cartilha ela está sendo comercializada ao preço do custo, aquilo que foi pago para a gráfica, ou seja, apenas R$1. Nós fizemos aí a questão, muitas paróquias adquiriram e distribuíram para seus grupos, para suas pastorais, para que eles possam, durante aí as suas reuniões, se debruçarem em cima dessa cartilha. É interessante notar, antes que alguém fale alguma coisa, que ela é uma cartilha sobre política com P maiúsculo e não político-partidária. Tanto é que se você pegar a cartilha do início ao fim, em momento algum, a cartilha cita ou fala nome de políticos, a cartilha cita ou fala nome de partidos ou ideologias políticas. Não. Ela simplesmente alerta e orienta os cristãos qual a maneira correta de se portar diante de um momento tão importante para o Brasil. Simplesmente esse. Então, por exemplo, ela é dividida em 4 partes. A primeira parte da cartilha, ela mostra a situação atual em que nós encontramos. E quando nós escolhemos esse trecho da carta de São Paulo aos Romanos, esse versículo 12, quando diz, é um trechinho apenas, mas que diz, alegres por causa da esperança, é porque nós percebemos que não é agora, mas desde há algum tempo, houve uma demonização da política e dos políticos, uma demonização. Nós não estamos aqui para fazer julgamento de político ou de política partidária, mas houve uma demonização que a gente sabe que existem interesses por trás de fazer com que a grande maioria da população se desinteressasse pelas eleições, se desinteressasse pelas políticas e pela política e principalmente a cartilha fala muito de fake news, nós ainda vamos falar que ela está lá na 4ª parte,
que foram esparramados aos montes por esse Brasil afora, aquela máxima que ainda muita gente, e ontem até eu estava vendo à noite, já era meia-noite e pouco, na Globo News, um programa entrevistando pessoas mais simples, pessoas mais afastadas dos grandes centros, e essas pessoas traduziam justamente essa preocupação da CNBB, ou seja, a pregação do voto nulo e do voto branco, como uma forma de fazer com que a eleição seja anulada. Então, a cartilha, ela vem com esse também intuito, e eu sempre digo, eu tenho viajado muito, porque a nossa arquidiocese são 20 municípios, e onde tem me chamado, eu tenho ouvido falar sobre essa cartilha. E eu sempre digo o seguinte, se nós, cristãos católicos, conseguirmos convencer as pessoas, pelo menos não todos, mas a maioria das pessoas, que estão com essa ideia de votar branco e nulo para anular a eleição, nós já teremos atingido o nosso objetivo. Então eu volto aqui a repetir, aproveitando a audiência desse programa para dizer, isto é fake news, isto é falso, isso não existe na legislação brasileira. Então não pense o senhor ou a senhora que votando branco e votando nulo, aquela história de que se tiver 51% dos votos brancos e nulos, se anula a eleição e se faz uma outra eleição. Isso não existe na legislação. O que vai acontecer? Se nós temos aí alguma coisa em torno de 147 milhões de eleitores, se por acaso 146 milhões votarem branco e nulo e 1 milhão votar em um candidato, esse candidato é o presidente da República. Não tem conversa. Então, apaga isso. É claro que, como nós vivemos num Estado democrático de direito, as pessoas são livres, então se esse seu voto, vai acontecer muito do voto nulo, pelas pessoas não terem intimidade com a máquina, ou porque errou alguma coisa, então vai acontecer o nulo. Vai acontecer aquele voto branco, mas que não seja por esse motivo, aí eu tenho que respeitar, eu quero votar em branco, eu tenho que respeitar a pessoa. Agora, nós temos que fazer, nesse pouco tempo que ainda resta, uma campanha que eu aqui na Paróquia Santa Rita, nós fizemos a Assembleia Paroquial, nós distribuímos esta cartilha e nós pedimos para as pessoas, orientem quanto mais pessoas vocês puderem, para que faça uma análise sobre todos os candidatos, sobre os programas, etc. Eu sei que às vezes o brasileiro não é muito afeito a estas coisas, mas é importante que nós façamos, para que você possa chegar a uma conclusão daquilo que pode ser o melhor. E talvez não seja só a pessoa do candidato, mas seja também a política que o partido defende ou aquilo que ele coloca. Nessa primeira parte, Luciano, ela vem com algumas falas desde Bento XVI e principalmente do Papa Francisco. O Papa Francisco ele é muito claro quando ele diz, e eu vou fazer questão de ler, ele diz nessa introdução, usando um trecho do Evangelho Gaudium, né? Ninguém pode querer que a religião seja segregada, seja uma coisa intimista e secreta de dentro das igrejas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem se preocupar com a saúde, com a educação, com as instituições da sociedade civil, sem se pronunciar quando se vê injustiças acontecendo. Quem ousaria encerrar num templo fechado as grandes mensagens que chegaram até nós de um Francisco de Assis e de uma Beata Teresa de Calcutá? Então, que não só fizeram a obra, mas que também falaram, mas que também agiram, mas que também atuaram. Então, quando o Papa Francisco coloca desta forma no início da primeira parte, ele está chamando a atenção para que nós, cristãos católicos, possamos orientar os nossos fiéis. Ele esteve em Bogotá, e na mensagem que ele fala em Bogotá, ele fala uma coisa interessante. Nós precisamos, no primeiro momento, olhar para aqueles políticos e para aqueles partidos políticos que atuam em defesa da vida. Quais são os princípios evangélicos? E aí você não exclui nenhum. E aí então nós vamos estar diante de um quadro no Brasil que infelizmente nós não temos a famigerada reforma política. Tem 35 partidos, então fica muito complicado. Mas você teria que olhar, e aí se você olhar para os princípios evangélicos, você vai encontrar que nenhum me serve, porque tem um que apoia aqui, mas é contra aqui, tem outro que... E aí você tem que então fazer o quê? Fazer uma análise
daquilo que é o mais grave. Infelizmente, eu não gosto de usar muito essa expressão, mas em alguns casos você às vezes tem que acabar fazendo uma escolha não do melhor, mas do menos pior. E isso a gente tem que analisar. E a cartilha traz inúmeras dicas para você poder fazer isso. Nós temos, Luciano, inúmeros aplicativos hoje, das mais diversas formas, que principalmente a molecada que gosta muito disso, a juventude, aplicativos que de repente você arrasta uma foto do candidato e aparece, eu vou usar uma expressão meio chula, mas é isso mesmo, aparece toda a capivara dele ali. E a capivara em todos os sentidos. Então, aparece todos os processos que ele está respondendo, condenações que ele já teve, cargos que ele já ocupou, quantos anos ele tem de vida pública, quais são os projetos que ele apresentou, em que ele votou favorável ou em que ele votou contra. Então, você começa a olhar ali, por exemplo, a maioridade penal, ele é contra ou é a favor? A questão do aborto, ele é contra ou é a favor? A questão da pena de morte, ele é contra ou a favor? O desarmamento, ele é contra ou a favor? O impeachment, ele votou contra ou votou a favor? Então, isso daí tudo vai te oferecendo elementos para você chegar a uma conclusão. Não, esse candidato não me serve. Ou então, o programa desse partido político, ele está frontalmente contra os princípios do Evangelho. Então, a cartilha quer nos orientar justamente nesse sentido. Mas eu ainda chamo a atenção, porque esses aplicativos, que tem aos montes por aí afora, não vou citar o nome de nenhum aqui, mas tem vários aí que você pode acessar, mas eu diria que você poderia ir nos oficiais, e aí sim é o correto. Você tem hoje acesso ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral, e lá você clicando o nome ou o número do candidato, vai aparecer tudo sobre o candidato naquele. Temos também as áreas para consulta no Senado, na Câmara. Então, ou seja, que são órgãos oficiais onde as informações não são deturpadas. Porque às vezes pode acontecer de algum aplicativo estar aí tentando induzir as pessoas a votarem em A ou votar em B e com notícias falsas. Então, por isso que a gente sempre orienta que o canal mais correto seja o Tribunal Regional Eleitoral, que qualquer celular você acessa, ou o Tribunal Superior, e aí você vai ter todas as informações sobre vários candidatos, sobre os vários partidos e por aí afora. Irmão, você falava a respeito um pouco desses mitos da eleição, né, da questão do não votar e da questão da importância de uma pesquisa séria a respeito dos candidatos e em especial nos partidos, né? Uma coisa que se nota muito quando você começa a fazer de fato um filtro é que muitas vezes a teoria e a prática não coadunam, né? Então você pega lá, eu baixei todos os planos de governo dos candidatos, inclusive dos nanicos, né, como a gente costuma chamar, dos menores, e comecei a ver as propostas e os discursos, né? Então muitas vezes a gente vê que a questão não bate. Aí você vai num segundo momento que é assim, como o partido do candidato tem votado as questões nacionais, aí bate menos ainda, né, em vários casos. Eu falo que fica até difícil. A cartilha não, porque ela foi muito bem elaborada, são profissionais e tudo. Mas para nós que vivemos no dia a dia, fica complicado até você às vezes entrar num debate, numa discussão e você não citar nomes de pessoas e nem partidos. É muito complicado. Ou até quando você fala, as pessoas são induzidas a ir para lá ou para cá. Mas, por exemplo, quando eu falei aqui que é interessante essa consulta, como você bem falou, é porque você vê, a pessoa tem um discurso que não bate com o plano de governo dela. Quer dizer, ela está falando uma coisa que não está batendo, ou seja, que não está de acordo com aquilo que está no seu plano de governo. Mas eu ainda diria que o pior de tudo é quando essa pessoa, e a cartilha traz muito isso, quando essa pessoa já está na vida pública, já exerceu cargos, se não o mesmo, mas pelo menos semelhantes, se não me falha a memória, eu acho que vamos pegar dos candidatos que nós temos presidenciáveis, acho que nenhum já foi presidente, não podemos dizer, mas quer dizer, já exerceram cargos de executivo, seja de governador, seja de prefeito, então, ou seja, e aí, quer dizer, de repente você olha a pessoa, ela tem 25, ela tem 30, 40 anos de vida pública e ela não fez no exercício de mandato executivo aquilo que agora ela está dizendo que vai fazer. Essa é a primeira coisa que você falou.
A segunda coisa são aquelas promessas, e isso a cartilha também explica muito, que é na sua terceira parte, qual é a função de cada cargo. Porque, de repente, você vê candidatos a deputados falando coisa que não é função de deputado. Mas, com isso, ele leva todo mundo na lábia. Mesmo candidatos presidenciáveis dizendo coisa que não depende só dele, fazer com uma canetada. E aí, então, eu quero entrar numa outra coisa que a cartilha nos leva. Nesta eleição, ela é uma eleição, podemos dizer assim, é a maior eleição. Não tenho dúvida de que, em termos até não só de Brasil, de mundo, é uma das maiores, seja pelo número de eleitores, seja pelo número de cargos a serem preenchidos. Porque nesta eleição, nós iremos votar para o candidato a presidente da República, 2 vezes para senador, lembrando que quando você vota para presidente, você vota para vice também. Nós temos aí a experiência de um vice no comando. E não é só esse agora, nós tivemos aí para trás também outros vices que assumiram. Então, de repente, a pessoa olha só para o cabeça e acha que o vice não importa seja quem for, mas nós estamos sendo governados por um vice. Você vota 2 vezes para senador, porque, se der tempo, nós vamos explicar aqui a função do senador e o seu tempo de mandato, etc. E por que dessa vez votamos em 2, vamos eleger 2. Você vota para deputado federal e você vota para deputado estadual ou, no caso de Brasília, o distrital. Então, quer dizer, é uma eleição muito complexa. Só que e há um interesse, Luciano, e isso é danoso também, é que se coloca na vitrine a eleição para presidente. Então, tanto é que você pode olhar as pesquisas, todas elas se voltam os olhares para o candidato a presidente. Os tempos, os jornais, as revistas e tudo mais, a televisão, só fala de candidato a presidente. Sem parar para fazer uma análise de que a eleição para o legislativo é a mais importante, no meu modo de entender. Porque um presidente da República com um parlamento fraco, um presidente da República com um parlamento corrupto, vocês acham que ele vai conseguir implantar algum tipo de política pública que beneficie a população? Nós queríamos destacar, só para vocês entenderem a importância da participação dos cristãos, e aqui eu destaco de modo especial a igreja, sem fazer proselitismo, porque tem muitas igrejas que fazem. Mas, por exemplo, nós temos a Lei 9.840, que quem coordenou para que essa lei pudesse ser aprovada foi a Comissão de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ou seja, a Igreja Católica. E essa lei é que manda caçar o registro, ou inclusive o diploma, se já eleito, de quem tiver comprado o voto. Se ficar aprovado que a pessoa comprovou, ela é bem específica. Essa aqui não tem nada a ver com corrupção, com condenação. É compra de voto, seja em que modalidade for. Então, ou seja, caracterizou a compra de votos, se a pessoa foi eleita, ela não é diplomada, ou se já foi diplomada e provou, ela tem o seu diploma cassado. Isso é de suma importância e é uma contribuição que a Igreja Católica deu. Nós ouvimos falar muito recentemente da lei da ficha limpa, que é a lei 135, que inclusive modifica também alguns parágrafos de outras leis anteriores. Mas essa lei da ficha limpa, ou alguns falam ficha suja, eu prefiro ficar com a ficha limpa, porque ela fala da inelegibilidade do candidato condenado por órgão colegial. Então não é uma condenação por um juiz singular, na linguagem jurídica, tem que ser um juiz colegial, ou seja, no mínimo 3 ou mais. Vejam bem, esta lei só foi aprovada por unanimidade, e vou dizer por quê, porque ela é uma lei de iniciativa popular, onde a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em parceria com várias entidades do Brasil inteiro, citando entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil e tantas outras que participaram, ela vai colher assinaturas, conforme reza a nossa Constituição. Eu mesmo colhi muitas assinaturas aqui em Batatais, na porta da igreja, não na hora da missa, é claro, mas depois que as pessoas, quem quiser, dá aqui o número do título eleitor e assina aqui
para que candidato condenado não possa concorrer às eleições. E conseguimos lá muitos milhões de assinaturas, mais do que o necessário, inclusive. E quando essa lei chegou no Congresso Nacional, ela chegou com um apoio popular muito grande. E se existe uma coisa que parlamentar tem medo, é de eleitor. É que as pessoas não se conscientizaram disso ainda. E eles disseram assim, como é que eu voto contra isso aqui agora, se há essa comoção, né? Porque imaginem vocês, se esperar que iniciativa deles mesmos pudesse permitir a aprovação de uma lei desta natureza, pode esquecer. Agora, eu chamo a atenção para uma coisa muito importante, apesar da lei ter sido aprovada. O foro privilegiado. E a cartilha fala do foro privilegiado. Hoje nós temos uma situação interessante, Luciano, porque muita gente pergunta por que o fulano está preso e o ciclano não está? Por causa do maldito foro privilegiado, que foi singelas modificações, mas que, porque antes o foro privilegiado era o seguinte, não importava que tipo de processo fosse, se a pessoa tivesse imunidade parlamentar, ela não pode ser julgada, a não ser pelo Supremo, etc., pelo Congresso, pelos pares. Então, moral da história, todos os processos ficavam parados. E aí o que acontece? A pessoa ela vai tentando se reeleger de qualquer forma. E eu chamo a atenção porque nós temos muitos hoje que estão com mandato parlamentar, amparados pelo foro privilegiado e que estão desesperados atrás do seu voto, porque eles querem se eleger de qualquer forma, porque se eles ficam até o dia 31 de dezembro no cargo e no dia 1º eles são empossados de novo, porque venceu a eleição, ou no caso, um pouquinho para frente, no caso do legislativo, eles não vão ser, enquanto não terminar o mandato, eles não podem ser. E aí, então, é a maldição do foro privilegiado. Por isso que eu digo, se você sabe que tem deputado, que tem senador, que está respondendo processo, que está parado por causa do foro privilegiado, não vote nele. Não vote. Porque nós sabemos, a gente não pode falar nome, é claro, nem devo, até porque a cartilha não cita nome, mas ela é muito clara ao chamar a atenção para a questão do foro privilegiado. As pessoas vendem a alma, vendem até a mãe para ganhar a eleição, justamente para não ser atingida, né? E eu ainda fico aqui pensando comigo, Luciano, porque no caso da imunidade, quando a gente fala parlamentar, é de parlamentares, mas ela abrange outros cargos. Vamos citar, por exemplo, os ministros, né? Nós temos ministros aí que grudou no cargo, mas que não, porque sabia que se saísse dali ia ser preso. Ia ser preso, tamanha a gravidade do que fizeram, né? E eu fico pensando aqui comigo a importância dessa eleição, e nós conversávamos aqui no intervalo, e o Luciano bem falava, um momento crítico que nós passamos, é porque dependendo de quem de repente ganhar essa eleição, ele pode lotear cargos não para o interesse seu, não para o interesse da nação, mas para cobertar pessoas que vão atrás do maldito foro privilegiado. Então vai ocupar lá cargo de ministro, etc., porque aí, se ele perdeu a eleição, dia 31, mas dia 1º ele assume como ministro, toma posse junto com o presidente da República, e aí ele fica por 4 anos aí, pelo menos, para poder ficar enganando o povo. Então, olha só a importância que nós estamos na eleição, diante dessa eleição. Então, quando nós colocamos aqui a importância do parlamento, nós tivemos eu vou citar duas, né? E aqui eu vou citar nomes. 2 experiências últimas que nós tivemos envolvendo impeachment da presidente Dilma e depois do presidente Temer. Foram 2 pedidos de impeachment, né? Um foi impeachmentado e o outro não. Por quê? Você procurou saber por quê? Porque tem muita gente que pensa que porque a Dilma é feia, porque ela é mulher, e porque o Michel Temer é homem, ele não foi impeachmentado. Não, por causa dos parlamentares. Simplesmente isso. Aí, então, reside a importância de nós olharmos para a força que tem um parlamento de derrubar um presidente ou de não derrubar um presidente que está aí com um monte de denúncias. Então, são coisas que a cartilha não cita nomes, como eu citei aqui agora, mas ela fala para a gente olhar com carinho para essas questões, né?
que as pessoas que estão aí nesses cargos e que nós é que vamos agora definir. Então está em nossas mãos. Quando eu cito essas duas leis, né, eu estou citando que foram leis de iniciativa popular, né? Então mostrando aí a força que o povo tem. E é claro que agora essa força ela se revitaliza, ela se torna muito importante nesse momento crítico. Nós estamos aqui votando no futuro do Brasil. E nós podemos tranquilamente dizer, de acordo com tudo que a gente lê nesta cartilha, e isso é muito importante ser destacado nesse momento, Luciano, pelo amor de Deus, nós vivemos uma crise, todo mundo fala crise econômica, e esse aí virou um jargão, crise econômica. Só que, na verdade, a nossa crise maior, ela é política, ela é moral, ela é ética, valores. Não é a crise econômica. Quando eu olho para esse Brasil, pergunto para vocês, em qual país do mundo que passando por a situação que nós estamos passando, seja de que forma for capengando, mas a economia está indo. E você vê a bolsa de exportações, você vê, aí é uma coisa que é uma crítica que nós fazemos, que a gente precisaria de olhar nos programas e nas propostas dos candidatos, né, a questão dos bancos. Eu fico perguntando para mim, às vezes, todo mundo está tendo crise, todo mundo tendo prejuízo, as prefeituras todas sem dinheiro para repasses, para atender a população, e os bancos só anunciam lucros. É uma coisa que tem, é uma interrogação que fica, que nós teríamos que olhar, né? Os juros, onde é que estão pela hora da morte? Então, quando nós olhamos para o candidato, eu não posso votar nos olhos azuis. E vou um pouquinho além, corroborando o que a cartilha traz. A honestidade não deve ser o único critério para que eu vote numa pessoa. Não adianta uma pessoa chegar e se apresentar, olha, eu sou honesto, então você tem que votar em mim. Ela deve ser um critério, e é um dos mais, se não o mais importante, a honestidade. Quer dizer, a pessoa não ter histórico de corrupção, não ter tido denúncia nenhuma, isso é um dos principais, se não o principal critério para eu votar nessa pessoa. Mas eu preciso olhar outras coisas. Porque não basta uma pessoa não ter denúncia nenhuma de corrupção, então ela se apresenta como honesta, mas ela tem algumas ideias, ela tem no seu programa de partido algumas coisas que vão contrárias aos princípios do Evangelho. Então eu tenho que fazer esta análise. Mas aí é só para você ver a que ponto nós chegamos de colocar você deixa de lado a competência, o conhecimento de causa, as propostas, o programa do partido, você deixa de lado tudo isso para olhar só a honestidade. Eu vou votar nessa pessoa porque ela é honesta. Seria como se você dissesse, eu vou votar nela porque ela tem olho azul, né? Eu vou votar... Então, eu sei que você quer encerrar o quadro, mas só para reforçar, eu sou negro, né? Então eu não posso achar assim, eu vou votar em uma pessoa só porque ela é negra. Não. Se ela for uma pessoa negra, que tiver uma proposta, eu voto nela. Mas se ela não for, eu voto em uma pessoa branca. Eu sou homem, então eu só vou votar em homem. Não, eu voto em uma pessoa que seja mulher. Se as propostas dela apresentarem e estiverem de acordo com aquilo que são os nossos valores e princípios cristãos. Irmão, quando a gente fala, né, e isso é muito importante, acho que também destacar para a população, plano de governo e fala do candidato, não é? A gente sabe que todo candidato é obrigado por lei a registrar um plano de governo, e esse é o nosso documento, né, de compromissos desses candidatos. Alguns candidatos põem o mínimo possível lá para não se comprometer futuramente, e falam durante a campanha. Mas o que é falado durante a campanha, se não está no plano de governo, não se escreve, né? Então é importante conhecer o plano de governo registrado pelos candidatos. É por isso que nós dissemos que os organismos oficiais é o caminho correto de qualquer tipo de consulta, porque lá no TRE, no TSE estão registrados. Aliás, tudo que se refere às eleições, inclusive as pesquisas, para que possam ser publicadas, elas têm que ter o registro também na Justiça Eleitoral, que
É uma justiça que ela não é independente no sentido de que ela é formada por juízes que vêm de outros órgãos do judiciário e que se reúnem ali, principalmente nessas ocasiões quando temos eleições, mas ela funciona direto, né? Ela tem a sua estrutura. Então, nestes organismos estão registrados, porque, como bem frisou o Luciano, o partido ele tem que apresentar isso. Até porque se um partido vai apresentar um programa que significa contra a ordem democrática, contra o Estado de Direito, então é claro que isso tem implicações legais que não poderia ser registrado, ou contra cláusulas pétreas da nossa Constituição e etc. Né? Por isso que é interessante. Eu sei que às vezes a gente diz assim, individualmente falando, cada brasileiro não teria talvez o tempo, o interesse de buscar esse conhecimento, e até por essa salada de sopa de letrinhas que nós temos, quer dizer, são 35, né? São 35 partidos, é claro que não são 35 no caso específico de presidente, mas acontece que ela tem a sua política, cada partido tem uma ideologia, um norte a seguir. Então, para conhecer o que existe por detrás dessa política de cada partido, do plano de governo de cada partido, teria que se consultar. No caso específico da nossa cartilha, não teria como fazer uma cartilha para adentrar isso, até porque não teria nem tempo em relação ao prazo de registro desses planos. Mas ela traz também informações que é do desconhecimento da maioria da população, né? Então, quando eu frisei, e fico satisfeito se conseguir atingir a maioria das pessoas que estão nos vendo em relação a não votar branco e nem votar nulo, porque isso não vai anular a eleição, como dizem por aí, isso é falso. E também em relação a se olhar com carinho para a eleição do Legislativo como uma eleição mais importante até mesmo do que a eleição do Executivo, no caso do Presidente da República. E aí nós olhamos, né, quando nós falamos de candidato, a palavra candidato vem de cândido, parece uma utopia, né, Luciano? Cândido, alvo, puro, sem mancha, imaculado. Essa na Roma Antiga dizem que os candidatos tinham que desfilar com roupas alvas, né? E se a população olhasse, se soubesse de sujeira deles, eles jogavam barro para manchar aquelas roupas brancas ou alvas, né? Então, quando eu olho para o Brasil hoje e vejo alguns candidatos se apresentando agora no horário eleitoral gratuito, com algumas propostas e algumas falácias, eu fico imaginando, meu Deus do céu, que saudade da Roma Antiga nessa hora, porque não é possível que tenhamos tanto cara de pau que a gente vê por aí, que, como o Luciano frisou, o seu discurso é para ganhar voto, é para ganhar eleição, porque o discurso dele não está batendo com o seu plano, não está batendo com aquilo que o seu partido faz, com aquilo que o seu partido prega. Então, por quê? Porque o candidato tem medo, ele tem que ser politicamente correto, entre aspas, porque ele tem medo de perder voto. Então, ele não fala aquilo que ele pensa. Porque se ele falar aquilo que realmente ele pensa, aí ele não vai ser eleito. Então, ele se camufla. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. E quando nós falamos dos cargos a serem preenchidos nestas eleições, nós temos os cargos majoritários e os proporcionais. Qual é a diferença? Os cargos majoritários, né? Então, presidente da República, senador e governador. Por que majoritário? Porque quem tiver mais voto ganhou. Não se discute. Se tenho 10 candidatos ao Senado, os 2 mais votados ganhou, independente de outras questões. Presidente da República, o que tiver o primeiro lugar, se atingiu os 50%, é eleito no primeiro turno. Se não, vai para o segundo turno com o segundo colocado, independente do que tiver acontecido, de voto branco, de voto nulo, etc. E tal. Então, esses cargos chamados majoritários que a gente vai votar, então é bom a gente frisar que no caso do senador, desta feita, nós teremos que votar 2 vezes. Então, quando você votar a primeira vez, vai aparecer de novo senador. Então, não pensa que é porque você errou o primeiro ou quiser. Não, porque desta vez nós vamos eleger 2 senadores. O cargo de presidente da República, de acordo com a nossa legislação, de modo especial a nossa Constituição, ele é um mandato de 4 anos, podendo concorrer uma única vez à reeleição. E depois, o cargo de senador é diferente. O senador tem um mandato de 8 anos, né? É uma aberração, mas tudo bem, é 8 anos, e ele pode se candidatar quantas vezes ele quiser.
Então ele pode, de repente, viver eternamente lá 50, 60 anos como senador e não dar lugar para outro, né? E aí é que nós temos aquela questão das famílias, né? Que de repente, quando a pessoa está ficando meio velhinha, já traz o filho, já vem cá, aproveita o nome, né? E para tentar deixar ali o outro no lugar. Então, fiquem atentos a isso também. Quando você vê sobrenomes conhecidos, coloca um pé atrás. Será que essa pessoa está indo pela sua competência, pelo seu programa, pelo seu idealismo, ou simplesmente é porque o papai morreu, ou porque o papai está velho, vai sair? Parece um hábito que a gente herdou da monarquia, né? Hereditário. Exato. Irmão, nós falamos da questão da cartilha e nós estávamos falando dos demais cargos. Sim. Aí, né? Tem essa concentração muito grande no presidente da República. Esquece, né? E a gente esquece dos demais, sem contar que nós temos eleições estaduais, né? Governadores e deputados. Sim, é preciso olhar para essa realidade, eleições, e aí você não pode esquecer a realidade do seu estado, o que aconteceu com as políticas públicas do seu estado, para achar que você elegendo o presidente você vai resolver os problemas do estado, independente de quem ganha a eleição no estado. E é preciso olhar, muito cuidado. Eu estou falando para paulistas, então vamos olhar muito cuidado com o nosso estado de São Paulo. Mas só para lembrar uma coisa, eu falava do senador. O senador, ele é o representante do estado. Como os estados da federação, eles têm igualdade de condições, então, independente do tamanho geográfico ou populacional de cada estado, todos os estados possuem 3 representantes no Senado. Então, é por isso que de 4 em 4 anos se renova um ou dois, de forma que você sempre tem 3. Então nós temos 3 senadores para São Paulo, Roraima, que é o menor colégio eleitoral, também tem 3 senadores da mesma forma. Então, Roraima é menor, a população de Roraima é menor que a população de Ribeirão Preto. Então você poderia dizer que, de repente, o senador de São Paulo, com milhões e milhões de votos, tem o mesmo voto e peso do senador de Roraima, com 50 mil votos, porque é a representante do Estado. Então aqui não cabe crítica em relação a isso, ele representa o Estado. Já em relação aos deputados, aí não, aí existe uma diferença muito importante de nós falarmos agora, porque o deputado ele não representa o Estado, o deputado representa o povo. Por isso que na linha sucessória o deputado está na frente do senador, para assumir a presidência da República, no caso de vacância do presidente e do vice-presidente. É o presidente da Câmara. Nós vimos recentemente, quando falava, né, do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara e não o presidente do Senado. Por quê? Porque a Câmara, na Câmara que estão os representantes do povo. E aqui entra um detalhe importante. De nós tomarmos cuidado nesta hora, porque existe uma coisa que se chama quociente eleitoral. E aqui o voto branco e o voto nulo pesa. A única lugar que o voto branco e o voto nulo pesa, e pesa negativamente, por isso que também não se deve votar branco e nulo para deputado, seja deputado estadual ou federal, deve-se tentar fazer uma escolha, e principalmente, eu não posso falar nome, né? Nós estamos em plena campanha, senão de repente eu trago o problema para mim e para o Luciano, mas tem uns candidatos aí que já é efeito fulano, não vou dizer assim, que você já sabe quem eu estou querendo dizer. Teve um fulano que na última eleição teve não sei quantos votos aqui em Batatais, acho que quase 5 mil votos. E eu pergunto para você, ele veio aqui em Batatais? Ele não veio fazer campanha e depois eu não sei, ele fez alguma coisa por Batatais? Fez alguma coisa por você? Então, na hora que eu vou votar, eu tenho que olhar essas coisas também. Né? Eu tenho que olhar para aqueles candidatos a deputado federal e a deputado estadual que ajudam a nossa região, que, mesmo que às vezes não seja da nossa região. É claro que você tem toda aquela questão, às vezes, como eu falava antes, de princípios evangélicos, de ser a favor da vida, de ser contra a política armamentista, de ser vários outros argumentos, mas também devemos olhar com muito carinho para aquele deputado que vem e senta aqui para chorar, ver o prefeito chorar suas mágoas, né, em relação a isso, aqueles deputados que trazem ou que não trazem recursos que podem gerar empregos para a nossa cidade, para a nossa região. Então, porque infelizmente, nesse sistema que eu vou explicar agora, nós não temos o voto distrital, que eu acho que seria muito importante. Ou seja, se eu moro em Batatais, então se eu
divido aqui a região, vamos pegar, por exemplo, aqui os 40, 50 municípios aqui da região de Franca, Ribeirão Preto, eu não poderia votar em um candidato que não fosse dessa região. Agora eu vou votar no candidato Presidente Prudente. Eu nunca vi esse cara na minha vida. Ele é meu amigo, sim, você é meu amigo, mas você não vai me representar. É isso que a gente precisa, estar atento a essas coisas. Esse é o primeiro momento, porque se na hora que tiver que atender, se ele tiver lá uma verba de 1 milhão para dar para Santa Casa, ele não vai dar para Santa Casa de Batatais, ele vai dar para Santa Casa de Presidente Venceslau, de Presidente Bernardo, de Presidente Prudente, mas não vai dar para Santa Casa de Batatais. Por quê? Porque é lá que está a família dele, é lá que está, é lá que ele vai candidatar a prefeito depois, é lá que ele vai precisar de voto depois para eleger o filho dele vereador, a mulher dele vereadora. Então essas coisas nós temos que olhar. E quando eu falava aqui, uma pergunta que muita gente faz, mas por que o fulano teve mais voto do que o ciclano e o fulano não foi eleito? Por causa do quociente eleitoral. Eu vou tentar falar de uma maneira bem simples para você poder entender. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral que funciona para a eleição de deputados federais ou estaduais é o seguinte. Vamos supor que um estado qualquer tenha 1 milhão de eleitores. Eu vou abaixar para a gente poder entender melhor. Tem 1 milhão de eleitores. Então, quando eu vou fazer a eleição, então 1 milhão vai lá votar, né? E aí depois, na hora da apuração, desse 1 milhão eu descubro que teve tantos mil branco, teve tantos mil nulo e etc e tal, de forma que no final das contas se aproveita, vamos supor, 800 mil. Então, assim, 800 mil votos são válidos. Então vocês prestaram atenção que se você não tivesse votado branco, não seria 800, poderia ter sido 900. Olha onde vai influenciar. Se tem 10 cadeiras para deputado, eu pego os válidos, e aí nulo, branco, fora. Eu pego os válidos, 800 mil dividido por 10, 80 mil. O que significa isso? Cada vez que um partido ou a coligação conseguir 80 mil, eles conseguem uma cadeira. Então o partido fez 240 mil, 3 deputados. Os 3 mais votados daquela coligação. Exatamente. Agora, tem aquele partido que tem um candidato que teve 70 mil votos. Ele não atingiu. Os outros candidatos teve 500, 600, não atingiu 80 mil. Ele não fez uma cadeira. E no outro partido, onde alguém teve 200 mil votos, teve alguém com 40, com 30, que foi eleito. Eu lembro aqui, e agora esses nomes, eu não queria falar do outro da última eleição, porque ele é candidato de novo, não posso falar. Mas eu lembro que de uma eleição do Clodovil. Uhum. E tinha, no partido do Clodovil, tinha um coronel que também, já os dois falecidos, tanto o Clodovil como o coronel que estava lá. Eu estou falando que morreu, mas não tenho certeza agora. Paz de Lira. Eu lembro porque foi na mesma eleição que eu concorri. O Clodovil teve lá milhares e milhares de votos. E esse coronel, por exemplo, teve 6 mil votos. Eu tive 15 mil, ele 6 mil foi eleito deputado, eu não. Por quê? Porque ele estava num partido que conseguiu atingir esse quociente. Então, daí a importância que também existe o voto de legenda. Porque, de repente, se você está na dúvida, se você, não sei número, vou ficar guardando, não ficar fazendo colinha, você pode votar de cabo a rabo, se você quiser, que eu acho que não é um voto inteligente, não prego isso, porque eu acho que nós temos que consultar. Mas, de repente, lá no deputado estadual, você esqueceu. Então, aquele partido que você sabe que tem política, que vai de acordo com os princípios cristãos, com os princípios que atendem o interesse da população, você vota na legenda. São dos 2 números do partido lá. Não vou falar nome de nenhum aqui, mas quer dizer, você vota lá. E esse voto vai computar aqui como voto válido, para que aquele partido possa ter mais cadeiras, ter mais deputados eleitos. Então, isso é muito importante. E só para concluir essa relação, porque de repente você pode perguntar, no Brasil hoje, na divisão que nós temos, o estado de São Paulo é o estado que tem o maior número de deputados federais. Então são 70. Então são 70 deputados federais que o estado de São Paulo tem, porque ele é o que tem o maior número de eleitores. Então, como é representante do povo, quanto mais população, mais eleitores, maior o número de deputados. O estado de São Paulo é o teto, tem 70, depois vem os demais estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, etc., tal, com proporcionalmente menos. E os estados que possuem menos, possuem 8. Né? O exemplo que eu citei, Roraima, tem 8 deputados federais. Então, essa é a proporção que a gente faz aí em relação aos cargos proporcionais que eu estava dizendo, os deputados federais e deputados estaduais.
Irmão, falando um pouco mais da questão da cartilha e da prática, né, dessas eleições, se fala muito da questão de parar de pensar somente em nomes, mas pensar no conceito todo, né, em quem está à volta. Quando a gente pensa, como o irmão colocou bem, na questão do voto, que ele vai para uma legenda, é interessante saber também quem está na legenda, né, porque às vezes a gente vota em A, mas elege B. Sim, sim. Por isso que a gente diz assim, se houver possibilidade de se fazer essas consultas, de se realmente checar bem, para tentar direcionar o seu voto da melhor forma possível, consciente de que nós estamos votando no futuro do nosso país, que é o futuro nosso, dos nossos filhos, etc. Tal. Nós hoje estamos colhendo aquilo que plantamos, não há dúvida. Quando se dizia, mas não tem jeito, não é possível, não vai mudar nunca, etc. Tal, nós precisamos olhar para o nosso passado recente, gente. Não é passado de 2, 3 séculos atrás, não. É recente até porque mesmo a nossa democracia ela ainda está engatinhando. Pouquíssimos anos de verdadeira democracia nós tivemos. Mas se nós olharmos, por exemplo, quando as pessoas criticam a Constituição de 88, que a gente chama de Constituição Cidadã, ela foi um salto monstruoso. Porque logo, é claro que eu costumo comparar na igreja, o Concílio Vaticano II, que foi na década de 60 até hoje, não conseguiu ser implantado, muitas coisas dele. E é claro que a Constituição Cidadã de 88, muitas ideias dela que são fantásticas também não conseguiram ser implantadas por diversos motivos. Mas os avanços nós não podemos negar. Eu já vim aqui, já repeti algumas vezes, por exemplo, a saúde pública está ruim? Sim. Todo mundo sabe disso. Mas vamos voltar lá atrás. Eu falo aqui, por exemplo, mas talvez Batatais não fosse diferente. Eu morava em Santo Antônio da Alegria, eu lembro que como criança, nós tínhamos um médico que ia uma vez ou duas por mês na cidade. E dava uma olhada nos casos mais graves e ia embora. E ficava lá a dona Cida do posto, né? O pessoal chamava Cida Ladoca, e ela que ficava lá olhando e tal, etc. E nós tínhamos que ser escravos da farmácia. Então a gente ia o farmacêutico era o médico. A gente ia na farmácia e todo mundo tinha conta na farmácia. E todo fim do mês era aquela Deus nos acuda para pagar a farmácia. Porque era essa política de saúde que existia. Então as pessoas morriam, as pessoas... Por que vocês acham que aumentou a expectativa de vida no Brasil? O brasileiro está vivendo mais. Justamente por causa da saúde. E quando você falava, as pessoas, não, o governo não tem dinheiro, muita gente, não sei o que, etc. Tal. Eu falo porque na comunidade de Divina Misericórdia, verdade que nós estamos regredindo agora na política de saúde, mas, por exemplo, há anos atrás, todos vão lá na UBS, atendidos, sai com essa colinha de remédio na mão. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu fui, e muitos talvez aqui que estejam nos vendo também foi, aluno de escola rural. Hoje não tem mais, mas aluno de escola rural. A professora, ela saía da cidade para ir dar aula lá na escola rural em cima do caminhão de leite. Ela sentava num latão. E ela chegava lá na escola e nós andávamos 6, 7 quilômetros para chegar na escola. E ela chegava na escola, presta atenção, ela tinha que fazer a faxina, então ela era faxineira da escola. Ela tinha que botar a sopa no fogão para cozinhar, então ela era também a cozinheira. Ela tinha que arrumar a sala, tudo direitinho. E depois na sala de aula tinha 4 fileiras. Vocês dão risada, vocês acham que isso não existiu. E ela dividia a lousa em 4. A primeira fileira era primeiro ano, a segunda, segundo ano, a terceiro ano, a quarta ano. As 4 séries numa sala só e uma única professora. E dava matemática, português, geografia, história. Ela tinha que saber tudo, ciências. Gente, e aí quando você falava, nós tínhamos, por exemplo, tinha a caixa. Tinha que entrar na caixa para poder ganhar caderno, ganhar a cartilha Caminho Suave, o lápis e a borracha. Como a minha família é pequenininha, nós éramos em 9 irmãos, então eu já tinha 2 irmãos mais velhos que estavam na caixa, eu não podia entrar porque já tinha 2. Então eu tinha que pedir para os mais ricos se não tinha uma cartilha usada, se não tinha um caderno, uma borracha, para a gente poder estudar. Hoje eu posso dizer aos meus filhos estudarem em escola pública. Eu não me preocupei de comprar caderno, lápis, caderno, borracha, uniforme, etc. A merenda escolar, quando eu falo merenda é um perigo, mas a merenda escolar, vocês sabem. Nós comíamos fubá todo dia. Era fubá, aveia, quando muito arroz doce.
né? A dona Isolina lá em Santo Antônio fazia. Então, quando muito era aquilo lá. E às vezes você ainda achava carunchinho dentro da sopa. Né? Agora hoje a merenda, tem a nutricionista que olha, é macarronada, cachorro quente, carne moída, etc. e tal. Ué, mas naquela época minha tinha menos gente na escola do que hoje. E como é que hoje dá conta? Por quê? Porque houve políticas públicas que propiciassem isso. Houve votações na Câmara, no Senado, houve governadores, presidentes que se preocuparam com isso. Então a gente precisa parar com essa... se nós olhássemos na década, não posso falar nomes, mas do final da década de 90 e depois no início do milênio nosso e até a crise mundial que nós tivemos em 2007, o Brasil deu um salto, foi uma coisa assim estrondosa de crescimento, de trabalho, de emprego, etc. Então é possível, mas nós precisamos estar atentos na eleição, naquilo que nós votamos. Então, quando se fala que nós podemos recuperar o emprego, sim, nós podemos melhorar a educação, voltar a melhorar a saúde, fazer andar, podemos. Mas o seu voto nesta eleição, ele é de suma importância para que isso aconteça. Ou então nós vamos eleger sempre os mesmos que vão continuar roubando, que vão continuar trocando cargos, porque quanto mais apoio você tem, mais você tem que fazer o leilão depois, porque as pessoas hoje, eu vou te apoiar, mas o que você vai me dar lá na frente? Eu vou te dar um ministério tal. E aí o pior de tudo é que o sujeito vai para o ministério e ele leva 100 assessores. Ele leva aquela renca de gente com ele, que eu não estou dizendo que ele não tenha que ter 3 ou 4 pessoas de sua confiança para poder governar, mas é um absurdo. Eu o interrompi no último bloco, mas está dentro da questão aqui, e o Miguel questiona a respeito disso também, né? Se viu que grande parte da corrupção do país gira em torno das eleições, dos financiamentos e dos caixas 2 de campanha. Queria falar um pouquinho disso, né, que a cartilha também trata, que é dinheiro das campanhas, financiamento de campanha. É muito interessante porque essa praga do Caixa 2 é meio complicado falar que não tem. Seria utopia de minha parte vir aqui dizer que com o novo modelo agora nós não temos Caixa 2. Infelizmente tem. Mas é importante que houve avanços. E esses avanços eles têm que ser, por exemplo, em relação ao financiamento público de campanha. Né? Eu tenho minhas ressalvas ainda da forma como ele é feito. Mas também é por isso que existe essa sopa de letrinhas, porque todos os partidos têm direito ao fundo partidário, desde como você citou aí os nanicos até os maiores, então todos têm. É claro que os partidos que têm representação no Senado e na Câmara Federal, eles ficam com a maior fatia do bolo, mas todos os outros recebem. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho, não dá para falar de todos, é claro, só aqui eu posso citar nomes, os maiores, por exemplo. Em primeiro lugar, o MDB. 232.915 reais. Eu vou arredondar os demais. Segundo lugar, o PT, 212 milhões. Isso é ganhar na loteria 4, 5 vezes. O PSDB, 185, PP, 131, PSB, 118. Agora você imagina quando eles fazem coligação, então você vai somando 200 com 200, você vê o que vai dar aqui. E os nanicos, aí, os menorzinhos, aí, PMB, o Novo, o PPL, 980 mil, quer dizer, quase 1 milhão. Os que ganharam menos. Mesmo que não tenha representação, ganhou 1 milhão para fazer campanha. Agora, é claro, você pega um candidato que recebeu 1 milhão. Gente, uma passagem daqui para São Paulo de volta, você não gasta menos do que R$1.500, R$2.000. Então, quer dizer, esse cara viaja o Brasil inteiro, hotel e assessoria e campanha e marqueteiro, não sei o quê, é tudo muito complicado. Então, hoje o financiamento público é assim que funciona, é desta forma. Passa, presta conta, nós sabemos que tem alguns partidos que não aceitaram, mas se ele não aceita, volta para o rateio, então teve uns aí, um partido que eu não vou citar o nome, que ficou de saia justa, né? Porque ele falou, mas se eu não pegar e não gastar, vai voltar para repartir com os outros, então é muito complicado, porque ele não queria isso. Esse ano nós temos uma novidade, que é a vaquinha, né? Então nós temos a vaquinha, que é claro que tem que ser prestado conta junto à Justiça Eleitoral, mas as pessoas podem... Mas que é interessante que ela é toda eletrônica, né? Do tipo, quem faz a doação, faz via transferência ou cartão de crédito, então fica tudo... transparente. Então, olha só quantos avanços nós tivemos. Mas eu acho que o grande avanço que nós tivemos foi a proibição, e precisou de acontecer o desastre que nós tivemos, de Odebrecht, Camargo Correia e tantas outras, para que nós não tivéssemos pessoas jurídicas
Porque as pessoas jurídicas financiavam a campanha interessadas nas obras depois ou nos contratos. Foi isso que nós vimos acontecer nos últimos governos. Então, nós não tivemos mais isso. E depois, com relação ao horário eleitoral, que talvez você também possa perguntar que é injusto, porque um tem mais e porque o outro tem menos, 10% do horário é dividido igualmente para todos os candidatos. Mas os 90% do restante do horário depende do número de deputados que a legenda tenha. Então, por isso a importância da eleição ao deputado. Se o teu partido, que tem uma ideologia boa, que tem um programa bom, etc., está com um pouco ou nada de horário político, se você eleger deputados, na próxima eleição não vai ter mais. Então, é isso que a nossa legislação prevê desta forma, então é desta forma que é feito. Eu queria voltar também... eu sei que a gente fala tudo muito rápido, porque é muita coisa, mas voltar para a cartilha, porque a cartilha tem toda uma página dedicada às fake news. E aqui, porque muita gente não sabe o que é fake news, pensa que é só falsa notícia, como, por exemplo, me lançaram candidato a deputado no primeiro semestre, né? Era uma fake news, né? Mas olha lá, a fake news, você precisa verificar a fonte. Quem é que está... agora no Zap já vem lá o encaminhado, você sabe que não é da pessoa, mas, quer dizer, você às vezes não sabe de onde que veio aquilo. Chegou lá no teu Zap uma notícia, né? Vou pegar um exemplo aqui, que o Didi Mocó morreu. Você não sabe de onde veio aquilo. E é falso, mas influencia a maioria das pessoas porque não olha a fonte e acredita naquilo que falou. Outra coisa, além da fonte confiável, é preciso olhar aos cortes. Porque às vezes eu estou dando uma entrevista aqui, você tira o que eu falei antes, tira o que eu falei depois, só coloca o que eu falei no meio, pronto, é um desastre, porque aquilo que eu falei está totalmente contra a minha ideia. Então, leia a matéria completa, não leia só a manchete. Porque de repente você lê só a manchete, candidato falou isso, e aí de repente você não lê o que tem por detrás, ou o que ele quis dizer, que contexto que ele falou aquilo, né? Veja quem é o autor, esse autor existe, é a repórter, é a rádio não sei o que, o jornal, isso existe. Tem que dar credibilidade para isso. Uma outra coisa interessante, que eu não sei como tem gente que cai, observe a data da publicação, o que tem de notícia requentada. Eu vou pegar um exemplo aqui e vou falar o nome agora, custe-me o que custar. O Ciro Gomes, pegaram, eu não estou fazendo campanha para o Ciro Gomes, muito pelo contrário, mas eu estou dizendo aqui que pegaram e fez um sucesso que deu mais de 1 milhão de visualizações, porque pegaram ele quando ele era ministro, ele estava em cima do caminhão, não sei nem onde, que cidade que ele estava lá, e tinha um grupo lá no fundo que era contrário a ele e começou a incomodar. A discutir. E eu não sei se você viu que chama a polícia, o narrador chamando a polícia para interferir, porque o ministro é uma autoridade, você estava falando, precisava fazer o discurso dele, e ele simplesmente desceu do caminhão e foi lá. Pronto, isso está sendo publicado, mas isso aconteceu, gente. Ó. Então, quantas notícias requentadas de 3, de 4, de 5 anos atrás, estão ressuscitando um monte de morto aí agora, publicando post de um monte de defunto, então... estão fazendo campanha, não sei se no inferno, onde está, mas a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Então, a CNBB chama atenção para a data. Então, quando você olhar olha a data que foi publicado aquilo ali, de onde que veio aquilo ali, né? Nós temos muitas matérias requentadas entrando aí na pauta, né, como se fosse coisa de hoje, né? E fica batendo, né? Aquela coisa assim, é como se aquela mentira contada muitas vezes, ela acaba se tornando verdade para muitos, infelizmente. E estão fazendo isso. Então, fake news é isso. E por fim, questione a informação, se de repente é uma piada. Nós temos hoje muitos grupos, né, que fazem piadas, etc, e até se vestem como os candidatos, mas aquilo ali é humor, isso aí é arte, não vamos entrar nessa discussão, mas não se deixem levar por isso. Só um detalhe, tome cuidado, porque você pode cometer o crime também. Se você compartilhar notícia falsa que prejudica a imagem, e aí não precisaria nem ser candidato, mas de alguém, pode ser considerado crime contra a honra, calúnia, injúria ou difamação. E eu vou dizer aqui, a injúria pode ser racial ou de outros tipos, não dá para explicar muito aqui, ou a difamação, mesmo que aquilo seja verdade. Mas é verdade. Mas se a tua intenção ao compartilhar aquilo for de denegrir a imagem do outro, saiba que isso pode ser crime e você vai responder. Mas não fui eu que publiquei, eu só compartilhei. Mas você está ajudando a espalhar. Então você vai responder na justiça e pode ser condenado. E aí vai ficar com mais raiva ainda. A cartilha também fala, olha aqui, eu vou até ler. Muitas pessoas dizem assim, não quero perder meu voto. E devido a isso, acabam votando na pesquisa. Não vote em pesquisa. A pesquisa é bom para a gente ter uma noção e etc. Tal, o direito de informação. Mas você não vai votar na pesquisa, porque senão eu vou votar em quem está na frente. Eu vou votar em quem vai para o segundo turno.
Então eu não vou votar no que está com 3, que está com 4, embora ele seja o melhor, embora ele tenha as minhas ideias, embora o programa do partido dele seja bom. Aí ele começou a cair, então eu ia votar nele, não voto mais, voto no outro. Aí você está ajudando a derrubar mais ainda. Então, não mude de opinião sem antes conhecer realmente o que está acontecendo, por que houve mudanças nessas questões de pesquisas, de etc. e tal. E depois nós já cansamos de ver por aí pesquisas que chegam no dia da eleição, dá tudo errado. Aí eles falam assim, não, foi a onda. Foi a onda que apareceu. Aí eles põem cor na onda, né? Para justificar, às vezes, uma falha que houve. Eu não quero dizer aqui que os institutos estejam mancomunados, eu não estou dizendo isso. Mas, de repente, às vezes, não há tempo, não há prazo para fazer leituras, porque nós estamos num país continental. Uma coisa é você fazer pesquisas na cidade de Batatais e ter um diagnóstico de Batatais. Outra coisa é você fazer pesquisa num país inteiro, com tamanhas diferenças que nós temos, populacional, territorial, geográfica e tudo mais. A cartilha também ainda fala dos 7 pecados capitais do eleitor, né? Pecados capitais. Olha lá, não votar é se ausentar da democracia. A igreja diz, não é porque é obrigatório que eu vou lá votar, porque se não fosse também eu iria. Então nós temos a obrigação, porque nós temos a responsabilidade de não fazer como Pilatos, lavar as mãos e deixar que crucifiquem cada vez mais o Cristo, e na pessoa do pobre, na pessoa do mais necessitado. Porque vocês podem ter certeza, aqueles que têm dinheiro, por mais que talvez ele vai embora, vai para outro país, ele muda para a Europa, vai para os Estados Unidos, etc. Tal. Então agora nós que estamos aqui é que temos que verdadeiramente lutar pelo nosso país. Não vender e nem trocar o seu voto, seja qual for a proposta. Ah, mas a minha filha estava desempregada, ele aproveitou que vai arrumar um emprego para ela. Ah, mas ele consertou o meu carro. Isso é crime, e é um crime que eu costumo dizer como adultério. No adultério não é crime, é claro, mas eu estou dizendo assim, é como adultério, não se comete adultério sozinho. Eu não consigo trair minha esposa sozinha, nem ela me trair sozinha. É preciso ter uma participação do outro. A corrupção é a mesma coisa. Se tem quem compra, é porque tem quem vende. Porque se você não quiser vender, não tem como o sujeito comprar. Comprar a tua consciência. Então, lembrando que a pena é de 4 anos de detenção para o eleitor, que é o que me interessa aqui falar. Terceiro, não fica mudando de convicção. Ah, eu vou aqui porque o pastor falou, porque o padre falou, eu não estou aqui porque o capitão falou. Não, você tem que ir lá fuçar e olhar e chegar à sua conclusão. Não conhecer o político, nem o partido, nem a coligação, nem o programa, como o Luciano cansou de falar durante todo esse programa. Busca conhecer o que tem por detrás desse partido. Não se deixar influenciar, como eu já falei, pelas pesquisas de intenções de voto. Não respeitar a opinião do outro. Ora, eu tenho já alguns candidatos, eu não fechei ainda não, mas eu já tenho alguns que eu sei que vou votar neles. Mas eu respeito o Luciano, se ele não quer votar no meu candidato, ele vai votar no outro. Nós estamos numa democracia e a gente precisa aprender o exercício da democracia, que é este. E finalmente o 7º, que é o que vem depois, é deixar de acompanhar, depois de eleito, o seu candidato. Eu faço uma pergunta, desafio aqui, não tem como a gente ter o feedback. Mas você lembra em qual deputado estadual e federal você votou na última eleição? Eu tenho certeza que 80% das pessoas não lembram. Não lembram, não sabe o que fez, porque não acompanhou. Irmão, a gente estava indo para o último item da cartilha, né? Vamos falar um pouco sobre... Nós, antes de falarmos desse último item que encerra a cartilha, eu queria dizer que também na página 7 da cartilha, isso é muito importante, até me lembrei agora, é o discurso de ódio. Ela fala claramente, é preocupante o discurso de ódio e de mútua intolerância que se instaurou na política. Nós não somos inimigos, somos concorrentes. Eu quero crer que todos devem estar querendo um Brasil melhor. É claro que com um viés aqui e outro ali diferenciado, mas nós não somos inimigos, porque amanhã ou depois da eleição terminou, nós estamos no mesmo país e todos vamos caminhar na mesma direção de um país próspero. Essa é a ideia, porque senão, esse é um perigo. É o discurso de ódio que leva a atos que atentam contra o Estado de Direito e a democracia. E uma coisa muito interessante que eu tenho visto, em especial nas redes sociais, é que o discurso de ódio ele está
diluído, ele não está em um candidato só, ele aparece em outros também. Mas o interessante é ver o eleitor de um candidato justificar o seu discurso de ódio no do outro e não cobrar do seu próprio candidato mudanças de postura com respeito a isso. É tão interessante que eu fico pensando assim, às vezes eu fico olhando e vejo que de repente um começa a xingar o outro com palavras de baixo calão, ou coisas horríveis, ou até postagens horríveis, em relação. Aí eles esquecem o candidato. Aí começa a brigar entre eles. E isso acontece nas famílias. Então, me deleta, tira do grupo, bloqueia, denuncia como spam, e vira aquela briga. Quer dizer, esse é o discurso de ódio que infelizmente está, e a gente precisa parar com isso, porque não é esse o princípio cristão evangélico, e muito menos da democracia. Mas o último item da cartilha fala sobre a denúncia de compra de votos, ou de essa denúncia de compra de votos, mas pode ser de qualquer outra irregularidade que você detecte na campanha de algum candidato, de alguma coligação, que você pode, segundo a cartilha, ela cita muitas coisas que na nossa região, graças a Deus, já não acontece tanto, mas a gente precisa olhar que o Brasil não se reduz a São Paulo, né? Esse Brasilzão norte, nordeste, acontece muito essas coisas ainda, né? De candidato que dá material de construção, que dá cesta básica, que promete um monte de coisas também, né? Paga a conta de água, paga a conta de luz, etc. E às vezes paga via terceiros para não ter como deixar rastro. Então você pode fazer a denúncia. Em primeiro lugar, precisa ter testemunha, porque você não pode fazer denúncia falsa também, porque senão vai virar contra você. Primeiro, testemunha. Segundo, provas. Que provas são essas? Fotografias, vídeos, gravações ou escritos relacionados. Eu não acredito que algum vai fazer isso, mas até notas fiscais. Tudo isso pode fazer parte de um conjunto probatório para se denunciar. E quem você deve procurar a denúncia? Se você pegar o flagrante, o caminho mais correto é acionar a polícia, né? Acionar a Polícia Federal, mas nós não temos Polícia Federal em todos os municípios. Então você vai acionar a polícia que tem para que ela tome providência, para que depois o caso seja encaminhado para quem de direito. Mas eu ainda vejo que a Justiça Eleitoral está presente. Então o Ministério Público, que é o fiscal da lei, você pode procurar sim o Ministério Público. A cartilha traz um modelo de denúncia para você fazer, onde você se identifica. Na denúncia, obviamente, você tem que se identificar. E você fala tudo o que aconteceu, o cargo que a pessoa está concorrendo, junta as provas, e você pode, ao final, dizer assim, diante da gravidade, requisito sigilo, por temer represálias. Então, você vai ter seu nome em sigilo, ninguém vai saber quem fez a denúncia, mas vai correr um processo contra aquele candidato. Então, isso é tudo exercício de democracia, todos nós ajudando a fiscalizar para que a eleição também seja uma eleição acima de suspeitas, porque nós sabemos que existem inúmeras formas de se blefar numa eleição, de se fazer com que uma eleição não seja verdadeiramente aquilo que deva ser. Eu falo sempre que hoje não acontece mais, mas quando a gente fala que isso acontece, os filhos dão risada, né? Candidatos que prometiam a dentadura. Aí ele pagava a dentadura de baixo, falava, se eu ganhar eu dou a de cima. O coitado fazia a família inteira votar para poder ganhar a dentadura de cima. Tênis, a pessoa dava o pé direito, se eu ganhar você vem buscar o pé esquerdo. Vocês acham que isso é piada, é história de livro? Isso é verdade, e não é folclore, isso aconteceu. E por que parou de acontecer? Pode ser que ainda aconteça por aí, mas por que parou de acontecer? Por causa de denúncias, por causa de pessoas corajosas que começaram a correr atrás e a ficar em cima. Então nós, mais do que nunca, precisamos, nós cristãos católicos, esmiuçar essa cartilha. Eu vou dar uma dor de cabeça para os padres aqui. Na paróquia Santa Rita nós já distribuímos. Agora, se na sua paróquia você não tem, peça para o seu padre, lá na Cúria tem. Padre, traga algumas cartilhas da Cúria sobre a eleição, para que nossa paróquia também possa ler e para que nós possamos votar consciente. Eu estou com a cartilha aqui e falo para vocês, não é o caso de eu falar aqui, mas também vocês podem acessar de maneira eletrônica, mas essa cartilha, no site da CNBB, essa cartilha não fala em momento algum nome de nenhum partido político, não fala em momento algum nome de nenhum político, ela não cita para lá e nem para cá, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o centro. Ela simplesmente fala da lisura que deve haver no processo democrático nas eleições. Perfeito.
Irmão, quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição e esperar realmente que, acima de tudo, nós tenhamos consciência e conhecimento nas eleições desse ano. Obrigado pela participação. Nós é que agradecemos, Luciano, e eu espero que depois do dia 7 de outubro, ou talvez 28, se houver segundo turno, não sei como é que vai ser, mas que nós possamos, talvez até esquecendo quem foi eleito presidente da República, mas que nós possamos olhar para o nosso parlamento e falar, valeu a pena. Muitas raposas que lá estavam não voltaram. Isso já terá valido a pena e que nós possamos eleger pessoas que tenham realmente ideal. Muito obrigado mais uma vez. E mais uma vez, voto branco e voto nulo não anula a eleição em hipótese alguma. Nós vamos ficando por aqui. Você fica agora com o horário eleitoral gratuito e na sequência com a programação da TV Brasil.